Oi, turma. Então, acho que é o quinto capítulo. Vamos lá. Estava falando sobre as práticas de campo que a gente teve em Serra Negra. Voltamos lá para o programa Inteligência, do Flávio Pereira, que era na TV Gazeta. Se vocês procurarem lá na internet, vocês vão ver algumas. Eram só vozes, não tem vídeo, né? Mas muito legal. Enfim, descrevemos o que estava ocorrendo, as coisas que tinham acontecido, tudo mais. Como eu falei, foi aquele pessoal mais da faculdade, da depoimentos, né? É, o interessante é que eu tinha pegado uma comunicação e como eu não fui também não falei nada, né? Ali é presente e tudo mais. Eles falavam sobre o Marjorie. Eu falei, Marjorie? Cara, vim saber anos depois que era um grupo que tinha lá nos Estados Unidos investigação de militares em contexto extraterrestre. Mas naquela época não tinha internet, não tinha revista, não tinha livro, e tudo era, como direi, cerceado, né? Censurado. Então a gente não tinha. Eu só contava com aquilo que eu pegava dos extraterrestres e confirmava em campo com as experiências reais, que era legal também. Então foi assim que eu fui me movendo dentro desses contextos dos anos 70 tudo mais. Peguei alguns grupos, né? Pessoas muito legais. Na verdade, eu peguei dois grupos, eu e o Rui ficamos em dupla para a gente poder estar transferindo as informações, conversando a respeito. Eram perguntas, cara, impressionantes. Ah, mas como é que é a relação de tempo e espaço? Como é que eles viajam? Eu peguei umas comunicações sobre as portas dimensionais que eles faziam, né? Da viagem tempo-espaço, né, que era através de implosão atômica, ou seja, não descaracterizava o átomo do contexto material, mas eles se separavam um pouco para não ficarem tão pesados para poder passar dentro daqueles túneis que eles chamavam que eram as portas dimensionais de tempo e espaço, né? Cara, eu comecei a querer explicar isso e pegar mais informações nas minhas aulas de química lá do Colégio Objetivo, que eu fazia lá, o colegial, e os caras acharam que eu era gênio. E, cara, eu nunca fui sentar e quebrar a cabeça, rachar. Aí, até aquela hora, porque os caras chegaram e me jogaram num programa de pessoas melhores, né? Que era a programação avançada do objetivo. Cara, aí eu só gente gênia que estudava aqueles carinha, eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui agora, né? Porque eu fui abrir minha boca. Mas enfim, penei lá, fiz lá, passei de ano, né? Porque também não sou burro, né? Enfim, e consegui desenvolver não somente aí as comunicações, e eles viam direto, estava no meio da aula, o cara sai anotando aí as coisas, então você tinha que anotar nos cadernos, estava no ônibus, o cara vinha falar, você vai falar agora, você vai falar comigo? Cara, no meio do ônibus, pendurado, lotado, aqueles ônibus lotados, que nem hoje, né? Não mudou nada. Enfim, aí dentro do possível sempre anotava as informações, algumas eram procedimentos, informações para falar para o grupo, algumas experiências que eles falavam para a gente sair a campo e fazer e tudo mais. Acabei conhecendo, a gente tinha um grupo da aclimação, um grupo que eu reunia na minha casa, lá em Cidade Jardim, que eu morava ali perto do Jockey Club, né? Conheci a Leonora lá. Fiz uma primeira reunião, me apresentei com a galera, tudo mais. A Leonora Mendonça chegou no final da reunião e falou assim: Diego, eu vi atrás de você duas entidades maravilhosas. Falei, cara, eu não vi, eu sabia que eles estavam lá, mas eu não tinha tido essa visualização, até porque eu sempre estava olhando para os grupos, né? E, enfim, cara, conheci gente muito bacana, extremamente inteligente. A Eleonora era uma pessoa que era física, tinha lá também um outro engenheiro também que tinha trabalhado dentro de uma base naval, né? E, enfim, gente, assim, pessoal de alto calibre e tudo mais. Achei muito legal. E até as trocas eram de alto nível, né? O Domênico, né? O Domênico era engenheiro lá das bases militares. Ele também foi uma pessoa muito especial aí dentro disso tudo, né? Enfim, gente, as experiências foram reais, concretas, está sendo ainda, né? As ocorrências estão por aí, pelos vários grupos que a gente teve. Claro que não foram para todos, alguns não conseguiram chegar, não sei porquê, talvez por tipo de encarar a vida, olhar. Eu tinha uma mente mais aberta e para mim tudo era festa, né? Entendeu? Enfim, na verdade,
eu não era tão cético, não era tão, ah, por que isso, por que aquilo? O que o cara falava, aceitava, até porque as experiências decorriam desse tipo de coisas, as experiências físicas. Eu tive bastante coisa. Aprendi a ver aura, energia, emanar energia. Tudo os caras me instruíam como a gente potencializar aquilo que a gente tinha dentro de nós, tá? Todo esse tipo de coisas não são coisas, ah, porque você é especial. Não, vivi momentos especiais. Mas eles falaram assim, ó, a gente vai desenvolver o ser humano. Essa que era a ideia. Viemos aqui para melhorar o ser. E você seria um agente de transformação, sabendo de que tudo que acontece comigo poderia acontecer com as outras pessoas. Porque eu não sou ninguém especial, nem, né? Passei por metamorfoses extraterrestres. Simplesmente recebi estímulos a qual realmente a minha capacidade foi aumentada de visualização, de percepção e de outras coisas. E assim fomos indo. Eu achei muito interessante isso aí. Vamos contar mais sobre as experiências que acho que vocês também querem saber. Então teve aquela que foi muito importante para mim, aquela que apareceu, segundo o caso era uma porta dimensional, era a tal da luz sólida. Depois eu consegui ler em alguns registros, né, sobre essas luzes, né, realmente o que elas determinavam, né, e assim que já tinha aparecido em outros lugares, né, essas luzes sólidas também, sabe? É, eu te digo uma, né, cara, assim, eu pedi a comunicação, porque a gente estava frente ali a abrir grupos, né, eu falei, cara, vou falar o quê, né, preciso ter orientações, né, e, e eu poderia ter pedido para me levarem a bordo, né, mas acho que o medo era maior naquela época, sabe, mas enfim, gente, muito legal mesmo. É, depois que a gente voltou dessa experiência de Serra Negra e tudo mais, houve outras experiências. Fizemos lá a abertura dos grupos, muita gente, abrimos os grupos para a gente estar se reunindo. Não podia se reunir dentro das casas, né? A gente fazia reuniões, mas a gente sabia que tinha os militares infiltrados, tinha o SNI infiltrado, querendo saber quem que era. Até porque o próprio extraterrestre telepaticamente falava, aquela pessoa lá é tal, aquela pessoa ali. Eles liam as mentes das pessoas e nos comunicavam, né? E falavam, olha, cuidado com o que você vai falar, fala isso, fala aquilo, não vai falar, ele vai perguntar tal coisa, fale outra, né? Fale esse negócio assim. Cara, era uma orientação ponto a ponto. Era uma coisa muito legal, muito louca. Desculpa. Então, gente, esse processo comunicativo foi cada vez sedimentando mais. Foi ficando mais forte, melhor, que me deu possibilidades de realmente fazer muitas coisas, tá? Isso daí ocorreu quase cerca de um ano, né? Os experimentos em campo, fomos com várias pessoas. Às vezes os guias determinavam a tal da lista de Schindler, né? Que eu apelidei, mas assim, nem sempre depois, primeiro foi todo mundo, depois não ia todo mundo nas práticas de campo. Eles diziam quem que deveria de ir. Cara, aí foi uma briga. Ah, porque o outro vai e eu não vou. Ele é melhor, porque, cara, vai todo mundo. Só que dessa vez vão essas pessoas. Da outra vez levamos as outras, né? Mas, cara, a moçada não aceitou. A ponto de que a gente ia assim, os caras faziam a caravana dos excluídos, né? E seguia a gente de longe para ver as naves. O barato era ver as naves. Quero ver acontecer. Então, assim, isso foi triste por um lado, curioso por outro, né? Mas realmente, mesmo aquelas pessoas que foram conosco, que foram convidadas, né, para participar do campo, elas nem todas tiveram experimentos. Talvez pelo nervosismo, pelo ceticismo, os paradigmas, né, também, eles não conseguiam ultrapassá-los. Então, algumas pessoas foram até determinado ponto. Mas não deixaram de ver as coisas acontecerem. Não teve um desenvolvimento interior. Mas a fenomenologia, as naves, as sondas, as canepas que vinham para lá e para cá, que passava, né, as projeções, cara, isso tudo era direto, seja em campo ou algumas vezes até dentro das próprias residências das pessoas, conforme os relatos que eles nos passavam. Falávamos, né? Será que o cara está mentindo para dizer que é o poderoso, coisa e tal? Confirmávamos com os nossos guias, né? Falaram, não, realmente, tal pessoa teve um negócio, mas entendeu outro. Então, assim, no meu caso, eu era extremamente orientado, muito bem orientado por essas entidades, a qual realmente me embasou muito a confiabilidade desse relacionamento.
Depois eu conheci outros extraterrestres, né? Também extremamente legais. Eu conheci o Antar e o Astar. Nós vamos falar deles também. São personalidades diferentes. Era legal. Lembra que eu falei sobre um pensamento que veio na sua mente, que você sabe que não é seu? Cara, a abordagem, o approach deles eram diferentes. Esse Astar, que é Astar Sheran, né? Cara, o cara era mais, tipo, disciplinado, tipo, meio militarzão mesmo. Não, tem que ser assim, tal hora, isso, aquilo. O cara era bem rígido. O Godard já mais light, contava um montão de coisa, mas bem professor, bem instrutor. O Astar já me entendia melhor. Esse cara era legal. Perdão, o Antar. O Astar era o tal do militar. O Antar, esse era mais light. Esse cara daí era muito legal. Ele fazia muito a minha cabeça. A gente trocava as ideias, ele vinha com umas piadinhas assim, bem deles mesmo, né? Se bem que uma vez lá o Godard também me... Os caras sempre vinham com umas gracinhas, mas inteligentes, muito legais, né? Eu já vou citar sobre essas piadinhas, porque a gente demarcava, quando a gente ia para a prática de campo, era tudo de noite, a gente punha papel higiênico lá para mostrar o caminho para ir e voltar, porque é um breu total ali no meio do mato. E um dia lá, a gente estava já no matão lá, ferrado, né, fechado, aí eu falei, não, aqui eu conheço, né, o bonzão da história, né, eu conheço, aqui, cara, chegou a noite lá, aquilo lá pegou as sondas para lá e para cá, não sei o quê, aí eu meio que fiquei olhando assim, onde é que eu estou desorientado, né? Aí o tal do Godard lá, se perdeu, é? Aí eu falei, não, né? Porque ele já tinha falado para mim, põe o papel que senão você vai se perder. Eu falei, imagina, eu conheço. Chegou na noite, aquilo que ele falou, né? Eu olhei e falei, cara, onde é que eu tô, né? Que lugar do mato. Aí se perdeu, eu falei, você não vai me ajudar? Aí ele falou, não, segue em frente, vai assim. Tudo mentalmente, cara, até a clareira. Eu vou contar essa experiência, ela foi assim, ímpar. Legal? Aguarde, gente.